Olá, bom dia. Bom dia. Começando o live Terapeutas Sem Fronteiras, programa Terapeutas Sem Fronteiras. E esperando as pessoas conectarem pontualmente sempre às 11 horas da manhã, programa Terapeutas Sem Fronteiras. Bem-vindos. Eu sou Rex Thomas, sou fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras e começando hoje mais um live, hoje 25, mês de abril, ano 2020. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a tão lindo dia aqui onde estamos, no Instituto Rex Thomas. E dia ensolarado e a natureza cada vez mais florescendo, menos interferência dos seres humanos, os rios se limpando, a poluição diminuindo, a Gaia respirando. Grande lição para a humanidade. Bem-vindos. E para vocês que estão sintonizando pela primeira vez, com o programa Terapeutas Sem Fronteiras. Terapeutas Sem Fronteiras é uma ONG e nossa missão, nossa proposta é simplesmente oferecer o que o ser humano mais necessita sempre, apoio emocional. E eu sempre falo que, principalmente num país como o Brasil, é muito fácil quando alguém está com fome, está com frio, bater na porta de alguém, é só falar, eu estou com fome. A pessoa vai compartilhar o que tem com você. E ao você bate na porta de alguém e fala, eu estou com frio, a pessoa vai te dar cobertor, jaqueta que não está utilizando mais. A maior parte do mundo todo é assim. Mas tem uma coisa que todos os seres humanos necessitam e que você não encontra só batendo na porta de alguém. É apoio emocional. Então, é uma das maiores coisas que podemos oferecer para um e um outro, acolher, ouvir, apoiar, principalmente nos momentos de desafios emocionais. E momentos de desafios emocionais é o que vem sendo mais crescente na vida de muitas pessoas, principalmente no momento que estamos vivendo agora. E a ONG Terapeutas Sem Fronteiras existimos justamente para oferecer apoio emocional nesse momento de transição pessoal e planetária. Então, o programa Terapeutas Sem Fronteiras faz parte do nosso trabalho. Através desse programa, eu venho comunicando com muitas pessoas que, como todos nós, estamos recolhidas em retiro. Eu não falo de qualquer outra forma que não seja recolhida, em retiro. Então não é quarentena. A palavra quarentena, eu não sei se vocês sabem, significa quando a pessoa está doente ou suspeito de estar doente, aí ele é colocado em quarentena para tratamento, para se curar ou para observação, para ver se tem confirmação de se está doente mesmo. Então, o mundo todo está utilizando essa palavra quarentena. E o que isso desperta na nossa consciência inconsciente e que estamos todos doentes. Ou que estamos todos suspeitos de estar doente. Então, eu prefiro trocar essa palavra quarentena por palavra recolhida e em retiro. Então, é isso que estamos passando. Então, quando ressignificamos essa palavra, aí fica até mais fácil de lidar e de aceitar esse momento que fomos impostos a aceitar e lidar com. Mas quando é muito importante isso, vocês que estão me ouvindo, e é muito importante levar isso para o coração e ajudar outras pessoas a entender isso. O que significa a palavra quarentena? Como eu acabei de falar,
para vocês que estão conectando agora, a quarentena é onde, quando pessoas estão doentes, e você coloca eles, separa eles do demais grupo de pessoas para tratamento, ou você separa eles dos demais grupos de pessoas para observação, para ver se vai confirmar se eles estão mesmo doentes ou não. Então, dizer que todos nós estamos de quarentena é dizer que todos nós estamos doentes. Então, isso faz parte da série que eu estou trazendo desde ontem, falando sobre cura. Porque muitas vezes a forma que pensamos, as palavras que utilizamos, é justamente o que nos leva a adoecer. Tá? E como tem várias pessoas que de fato começaram a desenvolver sintomas de coronavírus, mas ao fazer teste, descobriram que não estavam doentes. E tem pessoas que nem fizeram teste, começaram o tratamento acreditando verdadeiramente que já estão com o coronavírus. Então, a crença, a mente do ser humano é extremamente poderosa. Uma vez, numa prisão, e fizeram experiência sobre crença humana. Então, colocaram uma pessoa na cama e falaram para ele que nós vamos fazer um corte e vamos tirar sangue de você, uma quantidade de sangue. E se você sobrevive, aí você vai ter sentença, pena reduzida. Mas se você morrer, então tem que assinar. Ele concordou. Aí colocaram ele na cama e fingiram que estão fazendo corte e colocaram um balde embaixo, um tubo, só que estava passando água ao invés de sangue. Ele sentiu corte, mas não estava sangrando. E fingiram que colocaram um tubo para drenar sangue dele. Ele estava lá na cama deitado e ouvindo o som tum, tum, tum. E ele, acreditando que era sangue dele, que estava sendo drenado, ele começou a ficar pálido, exibindo o sinal de quem estava pedindo sangue. Aí aumentaram, tum, 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 tum. Ele começou a desmaiar, quase morrendo. Aí fecharam, ele voltou a respirar novamente. Deram um tempo, o cor voltou no rosto dele. Ele acreditou que não estava mais sangrando. Aí depois tiraram tudo e mostraram para ele que não era sangue dele. Então, só de acreditar que estava drenado o sangue dele, ele exibiu todo o sintoma de uma pessoa que estava perdendo sangue e morrendo. Crença. Então, quando você acredita numa coisa, isso se torna a sua realidade, é isso que vai te levar a se curar ou adoecer. Pode levar, como já levou muitas pessoas, morrer. Então, ao dizer que estamos todos de quarentena, é uma palavra, escolha de palavra extremamente infeliz numa sociedade que não entenda o poder das palavras. Então, muitas palavras que utilizamos, e se você volta na história da humanidade, como as linguagens foram construídas, também tem intenções atrás disso. E nós precisamos voltar em tempo para entender como nossa sociedade foi construída, para desconstruir muitas coisas e reconstruir várias outras coisas. Hoje eu vou trazer algumas coisas bem básicas para nos ajudar nesse sentido, começando com a palavra quarentena. Queridos, ninguém está de quarentena, nós estamos doentes. Quarentena é quando você pega um grupo de pessoas e separa eles dos demais grupos e dizer que eles estão doentes ou estão suspeitos de doente e coloca eles em observação. Então, dizer que o mundo todo está de quarentena é uma palavra infeliz. Então, vamos, pelo menos dentro de nós, mudar este conceito para momento de recolhimento e oportunidade de um retiro também. Imposto, claro. Então, se você que está me ouvindo, ou alguém que você conhece, está passando por momentos de desafios emocionais, nesse momento de recolhimento, de retiro pessoal,
entre em contato conosco. Terapeutassemfronteiras.org, terapeutassemfronteiras.org, e acesse a página Atendimentos. E nós temos terapeutas voluntários de prontidão para te acolher, te apoiar, te ajudar nesse processo. E o programa Terapeutas Sem Fronteiras faz parte desse trabalho para trazer clareza, informações, acolher, apoiar e ajudar todos nós a transitar por esse momento que estamos transitando de uma forma mais suave, de uma forma que nós vamos aproveitar também para nosso crescimento pessoal e coletivo. E da última live, eu comecei a falar sobre cura, a importância de meditação, de oração. Eu expliquei sobre meditação, eu expliquei sobre oração. Para vocês que perderam live de ontem, ainda está no Facebook, no meu Facebook, na mesma página de onde eu estou fazendo essa transmissão. O live de ontem está para você acessar e assistir. E hoje eu vou aprofundar, eu vou dar uma continuidade. O tema do live hoje é curando os traumas da terceira dimensão. Curando os traumas da terceira dimensão. Nitidamente, a frequência disponível para nós, seres temporariamente humanos, já está entre frequência de quarta indo para a quinta dimensão. A frequência da quinta dimensão está totalmente disponível para todos os seres. E hoje eu vou trazer um contexto um pouquinho mais para as pessoas que estão tendo dificuldade de entender essas dimensões que você já ouviu falar muito. A terceira, a quarta, a quinta dimensão. Eu não vou aprofundar no tema terceira, quarta, quinta dimensão em si, porque é um tema de, no mínimo, 2 horas de informação. Mas, pelo menos, eu vou te dar uma ideia de o que se trata para você entender melhor o que eu vou falar a seguir. Então, nosso universo, como eu venho falando sempre, do campo quântico. O campo quântico são aquelas frequências que nossos olhos não enxergam, mas que existem ao nosso redor. E também existimos sendo o próprio campo, inseparável, tudo absolutamente conectado. Frequências de som e luz. O que diferencia uma coisa de outra coisa dentro desta conexão de frequências de som e luz é o que chamamos de assinatura frequencial. Então, eu emano uma frequência diferente de você. A árvore emana uma frequência diferente de você. Seu animal de estimação emana uma frequência diferente de você. Então, essa diferencial das frequências é o que diferencia o conceito individual dentro do contexto do campo quântico. Então, da mesma forma, o que diferencia primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, essa mesma assinatura. Então, terceira dimensão vibra, mesmo tudo ocupa o mesmo espaço-tempo. Primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sexta, e assim diante. Todas as dimensões estão interconectadas, interligadas. E o que diferencia uma dimensão com outra é uma frequência de assinatura. Então, dentro dessa frequência de assinatura, nós temos uma percepção da realidade diferente. Ok? Então, quando se trata da terceira dimensão, é uma percepção da realidade diferente. Então, quando fica disponível o acesso da quarta dimensão, começamos a ter uma percepção da frequência diferente. A forma que pensamos, a forma que sentimos começa a mudar. Um exemplo. Olha para as crianças que estão nascendo de algum tempo para cá. Antigamente, quando pessoas nascem, ser humano nasce, eles não abrem os olhos imediatamente. Então, tem um mecanismo de informação registrada dentro do ser, que leva mais tempo de perceber algumas coisas.
Então a criança demora um pouco para abrir os olhos, então demora um pouco para fazer algumas coisas. O que acontece hoje em dia? Eu lembro quando meu filho nasceu, Kiran. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 2012. Bem no início do fim do mundo. O figura escolheu nascer no início do fim do mundo. Então, assim que ele nasceu, ele já abriu os olhos, olhou para mim nos olhos e abriu o berro. Então, assim, tipo, onde é que eu estou? O que é isso? Já começa a não querer a concordar, fazer parte de qualquer coisa ao seu redor. Aí você percebe que você já nasce com um outro software inserido dentro da consciência, querendo trazer mudanças mesmo. Então, por quê? Eles já nascem inserida dentro da frequência atual. Aí o que começamos a fazer? Como ainda a nossa percepção, a nossa frequência, a nossa realidade e principalmente em maiúsculo, sublinhado, nossas crenças ainda estão enquadradas, oscilando entre terceira e quarta dimensão. Aí nasce um ser cuja frequência já vem com informações com frequências entre quarta e quinta dimensão. Aí o que nós vamos fazer? Nós somos pais, né? O sistema educacional já está enquadrado de tal forma dentro da crença. Aliás, o sistema educacional não está oscilando entre terceira e quarta dimensão. Está bem enquadrada no terceira dimensão, infelizmente. Mas nós, pais, e a sociedade estamos oscilando, dependendo do nível de conhecimento ou de autoconhecimento de cada um. Aí o que começamos a fazer? Puxar essas crianças e trazer eles para enquadrar dentro da nossa realidade. Isso que chamamos de educar. Como fomos educados e começamos a educar essas crianças para enquadrar dentro da nossa realidade. E o que estamos ensinando, o que estamos trazendo, não faz mínima sentido para eles. E eles perguntam, o que eles mais perguntam? Por quê? Por que assim? Por quê? Aí você tem que explicar. Então, antigamente, quando os pais falavam uma coisa, o que a criança vai falar? Sim, pai, sim, mamãe, e vamos fazendo. Ninguém pergunta por quê. Você pergunta muito por quê. Aí vamos pegar a raida. Sabe o que é raida? Chinelo. Aí a resposta é Rider, o chinelo. Então, as crianças hoje em dia, você fala qualquer coisa, eles param, eles olham para você e eles vão perguntar por quê e você tem que explicar. Então, ao explicar para eles, nos leva para um espaço de autopercepção. Aí a gente começa a perceber que o que estamos falando e o que estamos fazendo não faz mais sentido. Então, eles estão servindo para nos ajudar, nos impulsionar também no nosso processo evolutivo. Então, nossas crianças estão servindo para isso. Então, aí você começa a entender a diferencial nas frequências 3, 4, quinta dimensão. E outra forma para você entender isso melhor, como base das informações que eu já venho trazendo e outras informações que eu vou trazer. Outra forma para você entender isso melhor é rádio, TV. Então, vamos imaginar que você vem ouvindo uma estação de rádio já há muito tempo, tá? Trazendo as mesmas informações. Aí, de repente, tem uma nova estação de rádio trazendo informações inovadoras, informações diferentes. Aí você liga para esta rádio e conecta. Aí você começa a acessar essas informações. Aí, de repente, você está entendendo algumas coisas e você não está entendendo algumas coisas. Mas você percebe que está fazendo muito sentido. Aí você volta novamente pelo hábito que você já tem de estar sintonizado àquele outro rádio que você ouvia a vida toda. Então, aí você começa a ouvir e depois você vai para essa rádio nova e você vai oscilando. Então, vamos chamar essas duas rádios de rádio quarta dimensão
rádio quinta dimensão. 2 frequências disponíveis em transmissão. Então, aí você pode estar perguntando, e sexta, sétima dimensões? Eles coexistem, mas essas frequências ainda nós não estamos tendo um acesso tão fácil. Aí, rádio quarta dimensão, rádio quinta dimensão estão transmitindo informações e você está oscilando entre essas 2 frequências. O que nos puxa sempre de volta para uma frequência anterior a essa? Digo, terceira dimensão. E junto com esta terceira dimensão, as realidades da terceira dimensão, as doenças que vêm juntos. As doenças principalmente mental, emocional e consequentemente física. Então entenda isso. Mental, emocional e consequentemente física. São as informações que eu vou trazer agora para que possamos começar a curar o que eu chamo de traumas da terceira dimensão. Como eu falei no último live, o que é a cura? Então, cura não é quando você sente um alívio físico ou alívio emocional, aí depois você volta a fazer as coisas que te levou a adoecer em primeiro lugar. Você curou sintomas, você não curou a doença. Porque você toma um remédio, você sinta temporariamente bem, mas aí depois você volta os velhos hábitos de pensar, de alimentar talvez, de acreditar nas crenças. Então, inevitavelmente, você vai voltar novamente a adoecer. Então, é como você entra numa sala cheia de fumaças. Aí você começa a abanar para poder respirar. Você vai tirar um pouco a fumaça que estão perto do nariz, você vai respirar um pouco, mas assim que você parar de abanar, as fumaças voltam e você vai inalar. Até você encontrar onde está fogo, apaga o fogo, aí a fumaça dissipa. Então, cura é um estado de alegria e leveza. Então, quando você consegue mover a sua frequência daquela tristeza, melancolia, medo, para leveza, para alegria, isto é a cura. Porque alegria é a frequência emocional que contextualiza o que chamamos de amor. Porque amor não é uma emoção. Amor é um contexto, é uma frequência maior que simplesmente emoção. Então, a crença é o que leva à doença. A forma que você pensa, a forma que você sinta. Então, vamos voltar para o início. Nascemos. A maioria das pessoas que ainda habitam neste planeta nasceram dentro da frequência de terceira, oscilando entre terceira e quarta dimensão. E recebemos dos nossos pais informações, realidades, crenças que definem nossa vida. Então, dependendo de onde você nasceu, a história da sua vida começa. Então, vamos imaginar que você nasceu dentro de uma família bem tradicional. Em nome dessa família, um exemplo. O nome dessa família é Família da Silva. Nome forte. Aí, Família da Silva é uma família muito tradicional. Esta palavra tradicional, queridos, é encrenca. Então, quando você escuta essa palavra tradicional, tecla pausa para reavaliar tudo. Porque tradicional significa que algo vem sendo repetido de longa data e é esperado de você continuar repetindo a mesma coisa, sendo bom ou ruim. Então, tradicional é isso. Então, eu sempre aconselho as pessoas, quando você escuta a palavra tradicional, tecla pausa para rever. Então, voltando à família
tradicional da Silva, um exemplo, pode ser qualquer. Aí as pessoas dentro dessa família, quando você nasce dentro dessa família, você já é esperada ser uma coisa ou outra. Então, as pessoas que nascem dentro dessa família têm que ser tipo advogado, ou médico, ou engenheiro, alguma coisa assim. Então, profissionalmente, todo mundo que nasce dentro dessa família já tem que enquadrar dentro de algum tipo de profissão, porque isso é esperado, isso é tradição da família. Aí você nasce dentro de uma família dessa e, de repente, você decide ser músico, coitado. Todo mundo vai cair em cima de você, porque você está tentando fugir da tradição dessa família. Então, da profissão, aí o negócio vai para a forma de vestir, a forma de falar. Então, você não pode vestir como você quiser, porque dentro dessa família, tradicionalmente, a gente veste de tal forma. Então, a forma de falar, mulher, homem, de sentar, de falar, de ser. Então, você tem que seguir essa tradição. Então, estou dando uma pincelada para você entender o que é a realidade, mentalidade, frequência da terceira dimensão, oscilando entre terceira e quarta. O que comer, forma de comer. Então vamos imaginar que é uma família tão tradicional e você de repente começa a querer ser vegetariano. Então todo mundo vai te atacar. Tá? Vão achar que você vai morrer de fome. Agora, relacionamento. Então, de repente, nessa família você apaixona com um homem ou uma mulher de uma outra classe social. E talvez de uma outra raça. Aí é o fim do mundo. Aí a avó fica deitada na cama, doente, porque você se apaixonou com alguém que está fora da tradição dessa família. Aí todo mundo vai falar, você vai matar sua mãe, você vai matar a avó. Olha, a avó está doente por causa de você. Aí o pai nem fala mais com você. Puxa, não é fácil. A realidade que fomos proporcionados até este ponto no nosso planeta não é fácil. E como que ser humano não vai adoecer? Como? Talvez alguém que está me ouvindo já passou por uma experiência parecida. No mínimo, você conhece alguém que já passou por uma experiência parecida. Nós não temos a liberdade de ser, de amar. Isto é pertinente à frequência, à realidade da terceira, quarta dimensão. Isso está mudando. Essa frequência já mudou. Você pode ver isso nas crianças que nascem hoje em dia. Eles não querem saber. Fala para eles que você é da família tradicional tal. Então você não pode vestir jeans com chinelo ou com tênis. Você não pode deixar cabelo comprido. Você não pode ser músico. Aí eles vão olhar para você e falar assim, olha, me deixa sozinho. É a minha vida. Aí eles começam a namorar com uma pessoa que vem de uma outra classe social. Aliás, classe social é outra coisa que nós temos que rever. Tudo que nos separa, tudo que segrega ser humano, temos que rever tudo. Tá? Aí, fala para ele, você não pode namorar tal pessoa porque é de uma outra raça. Aí eles vão falar assim, então, vai esperar sentada para eu deixar essa pessoa para namorar quem você quiser. Isso que eu estou falando. Então, é outra frequência disponível de uma forma evolutiva. Naturalmente. É uma atualização das realidades que está disponível para nós. Então, quando você se enquadra dentro de uma crença tradicional coletiva, indo contra o que a sua essência quer manifestar, quer expressar, você começa a ficar doente. A doença dessa começa no nível de uma confusão mental
de uma confusão emocional, uma inquietação. E medo de ser você, medo de ser livre, medo de se expressar. Este medo trava o que chamamos de fluxo existencial. Este fluxo é exatamente o que traz a leveza, a fluidez, o amor. Precisa ter este fluxo, precisa ter essa fluidez, precisa ter essa leveza para que a cura aconteça. Então, quando você se enquadra dentro de uma crença que gera doença e trava, e quando trava e não está tendo fluxo, aí o que acontece? Você entra numa doença emocional, mental e, consequentemente, física. Muitas doenças de ordens neurológicas e também câncer e muitos outros têm como, segundo os médicos, fundo emocional. Aí quando trava esse fluxo, o ser humano adoece. E quando essa doença começa a se perpetuar, aí você tem alívio, tem tratamento, tem um alívio temporário e volta dentro da crença e repetindo as mesmas sistemas, trava de novo. Aí volta novamente o ciclo da doença. Aí esse ciclo vai aumentando. Isso é o que chamamos de trauma. Quando a doença passa a ser repetitiva, puxando você de volta e travando o fluxo em todos os sentidos, de leveza, de alegria, de ser livre, de se sentir bem, então isso é o que chamamos de trauma, é recorrente. A doença mental, emocional, física já é recorrente. Então, chegamos no momento que precisamos começar a rever tudo. Para desconstruir, precisamos desconstruir esta realidade, reconstruir uma nova realidade. Porque só assim que nós podemos ser verdadeiramente livres. Só assim que nós podemos mesmo nos curar e sustentar a cura. Então, tem que rever tudo que você vem acreditando. Toda a estrutura da sua realidade, vindo das ancestrais, tem muitas coisas que são bons, que nos sustenta, que nos nutre. E temos que trazer uma medicina chama gratidão. Tudo que nos nutre, tudo que recebemos dos nossos antepassados, dos ancestrais, passado para os nossos pais, passado para nós, os valores belos que nos nutre, que nos sustenta, temos que trazer uma medicina chama gratidão, 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 por tudo aquilo que nos sustenta. Tudo que nos sustenta vindo do sistema religioso, espiritual, que é tudo, da sociedade, do sistema educacional, das nossas crenças, tudo que você pode acessar, que te faz sentir bem, traz a medicina de gratidão. É fácil. Temos um mecanismo chama discernimento. Nossas emoções é um mecanismo de discernimento muito apurado. Veja, quando você começa a se sentir leve, alegre, total, plena, dentro de uma crença, aí está certo. Quando você se sinta plena, leve, realizada dentro de uma religião, dentro de um sistema educacional, dentro de uma crença, dentro de forma de ser, de vestir, dentro de uma profissão, e você se sinta plena, leve, agradeça. É seu caminho. Isso é discernimento, simples, plena, sem complicações. Agora, quando aquilo que você vem sustentando como a sua realidade, como a sua verdade, te incomoda, não é seu caminho. Quando o que você sustenta como crença, aí é sagrado, sagrado sendo que vim dos ancestrais,
Meus pais fizeram isso a vida toda e passaram isso para mim. Isso é sagrado da minha família. Pode ser religião, pode ser profissão, pode ser a forma de vestir, pode ser a forma de ser, pode ser de qualquer forma. Seja o que for. Quando te incomoda e continua te incomodando, não é para você. E você continua sustentando isso como a sua verdade adquirida. E isso é o que te leva a adoecer. É o que te leva a adoecer. É o que leva à confusão mental. É o que leva as emoções a adoecer. Só que você não percebeu isso. Você entra em depressão, sai de depressão, entra em depressão, sai de depressão e fica tomando remédios sem parar. E você não tem coragem de dizer que este caminho não é para mim. Este trabalho não é para mim. Esta profissão não é para mim. Esta religião não é para mim. Este relacionamento não é para mim. Relacionamento imposto, porque família aprovou. Religião imposto, porque se você sair desta religião, toda a família vai contra você, os amigos vão contra você. Sistema educacional, forma de ser. De repente você faz parte de uma família, de um grupo de amigos que desrespeita as pessoas que não estão economicamente favorecidas, que eles chamam, infelizmente, um nome que eu acho inapropriado, pobre. Fulano é pobre. Para mim, o que é a pobreza? Nós temos vários tipos de pobreza. Temos pobreza econômica, financeira, e temos pobreza comportamental, que é maior que pobreza financeira, econômica. Temos pobreza de caráter. Temos vários tipos de pobreza. Então, quando alguém fala que fulano é pobre, na África tem um ditado que fala que quando alguém aponta um dedo para alguém, acusando de alguma coisa, 3 dedos estão apontando para a pessoa e um está apontando para Deus. Então, você está acusando alguém de uma coisa, abaixando a pessoa para você se sentir melhor. Você está acusando você triplicamente, porque você é outro. E também você está acusando Deus. Então temos que rever o que é para nós, o que não é para nós, porque é isso que nos levou a adoecer dentro da realidade da terceira, quarta dimensão. Agora está disponível para nós. Para você entender isso, você de algum tempo, de algumas semanas para cá, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, se você para perceber, alguma coisa está diferente em você. Uma leveza, uma frequência, quando você se permita sair um pouco do medo. Nesses momentos que você se permita respirar um pouco. Se você se permita ser um pouco. Sem a preocupação, a confusão do que está acontecendo lá fora. O momento que você entra em recolhimento, um retiro para dentro de você, você vai perceber que tem algo diferente acontecendo dentro de você. Tem uma serenidade diferente. Tem um paz diferente. Tem uma vibração diferente. Tem algo diferente que você não tem nome para descrever ainda. O que você está sentindo diferente, queridos, é a frequência vibracional da quinta dimensão que já está disponível para todos os seres, inserida dentro do campo quântico que pertencemos. Agora precisamos entender isso. Essa informação é fundamental. Entender isso com clareza para parar de oscilar entre terceira e quarta para poder abraçar o que já está disponível para nós, para que possamos nos impulsionar para o novo sem impedimentos.
E para isso, rever crenças é fundamental. Rever tudo. Sente, medite, reflete sobre tudo que você sempre sentiu dentro de você, da sua alma, como a sua verdade, a sua realidade, que você se negou para enquadrar dentro das crenças dos outros. Seja pai, seja grupo de amigos, parentes, o que for. Você quer saber o caminho da proposta da sua vida? O caminho da proposta da sua vida é você expressar o que a sua alma, o que a sua essência quer expressar através de você. Repito, o processo da proposta da sua vida, diferente da missão. Em algum outro oportunidade, eu vou esclarecer a diferença entre proposta e missão da vida. Mas a missão da sua vida, de uma forma resumida, é permitir que a sua essência expressar através de você a sua verdade, tudo que você nasceu para expressar. O que isso significa? Isso significa permitir que Deus se expressa através de você. Quando a sua essência se expressa através de você, Deus está se expressando através de você. Isto é a proposta da sua vida. Então, quando você sinta seu caminho dentro da sua alma e você nega isso, ou negar é o que te coloca dentro da frequência de negação, que é negar as ações da verdade da alma. E a negar as ações é o que gera negativa, que é negar ativamente a verdade da sua alma. É isso e é o que te coloca dentro da frequência emocional negativa. Entendeu? Ótimo. Então, vejam, a sua realidade, a sua verdade está na sua alma. Revê tudo. Aproveita este momento de recolhimento, aproveita este momento de retiro pessoal para curar as traumas da terceira e quarta dimensão que vêm das crenças, as realidades que você sustenta, adquirida dos pais, das ancestrais, da sociedade, do sistema educacional, da imprensa. Imprensa. Também participe nesta formação das realidades. Revê tudo. Traz o discernimento da sua alma. O discernimento não é nada complexo. É um dos maiores dons que o ser humano tem. O discernimento é um mecanismo indicativo que fala assim, sim, estou me sentindo bem aqui. Estou com sentimento de leveza, de bem-estar, de alegria dentro desta profissão, dentro desta religião, de forma que eu veste, de o que eu como, de forma que eu me alimento, de forma que eu sinto, de forma que eu me relaciono. Está bem, está leve. E saiba que isso vai atualizando. Então não entra também no erro de que ano passado eu estava me sentindo tão bem naquela profissão, naquela empresa. Ano passado eu estava me sentindo tão bem de tal realidade. Por que eu não estou me sentindo tão bem agora? Mudou, atualizou. Atualize-se também. Não fique preso, porque o mundo está se atualizando. As frequências estão se atualizando. Nós estamos impulsionados rumo à quinta dimensão. Não fique preso na terceira realidade dimensional. Se liberta. Se liberta. As crenças dos seus pais
for um deles. Se serve, ótimo, até onde serve. Se não serve, se liberta, acessa seu. As religiões dos seus pais serviu para eles. Se está servindo para você, ótimo, até onde servir. Quando não serve mais, se liberta. Tudo que você gastou tanto dinheiro estudando, se formando, se serviu para você, está servindo, ótimo. Se não serve mais, se liberta. O relacionamento, amigos, parentes. Ninguém desconecta de ninguém, estamos todos conectados. Mas dentro da convivência de uma realidade, de um relacionamento, se você está bem, em paz, em harmonia leve, respeitando, amando e sendo respeitado, amando, dentro de uma convivência harmoniosa. Isto é a sua realidade. Vive, agradeça. Mas se você está dentro de um relacionamento abusivo, onde você não respeita, não ama e você não está sendo respeitado, amado, não tem mais harmonia, agradeça e se liberta. Se liberta. Só tudo isso que te segura dentro das realidades e crenças da terceira e quarta dimensão. E é tudo isso que te faz adoecer. As doenças mentais, emocionais e, consequentemente, físicas. Se liberta. Desconstrói tudo que te segura. Desconstrói tudo que te faz mal. Constrói uma nova realidade para você. Uma nova realidade baseada no amor, na leveza, na verdade, na alegria. Sustenta isso. E fique pronta, sempre pronta e aberta para atualizar, constantemente, se atualizar. E que a estrela guia sempre seja amor, alegria. Em dúvida, quando em dúvida, se pergunta o que o amor faria agora. O que o amor faria nessa situação. E você vai se alinhar novamente no seu caminho existencial. Esta é a mensagem que eu quero trazer para nós hoje. Curando as traumas da terceira dimensão, para que possamos nos impulsionar, sem impedimentos, para a frequência da quinta dimensão e viver esta nova verdade, esta nova leveza de ser. Aí nossos pensamentos mudam, nossos sentimentos mudam, nossas realidades mudam, tudo muda, até o nosso corpo físico muda, sem impedimentos. Queridos, no dia 1º de maio, May Day, mundialmente chamado May Day, estamos organizando um evento justamente para impulsionar todos nós rumo a esta nova realidade, esta nova frequência que está disponível para nós, para que possamos parar de patinar e ir para a luz, para o amor, para a leveza, para a alegria. Chama May Day Global Healing and Meditation. May Day, cura global e meditação. Neste dia, começando 2h da tarde, horário do Brasil, sintoniza neste mesmo canal através do meu Face ou através do Zoom. E nós vamos estar conectando com líderes espirituais de vários lugares do mundo, músicos de cura, curandeiros, desde os Andes, Equador, Peru, desde Índia, América do Norte, Canadá. Pessoas muito queridas, que têm muito a compartilhar conosco. Nós vamos conectar com essas pessoas de vários lugares do mundo,
numa transmissão live que vai começar 2 da tarde, duração de 4 horas. Aí no final eu vou trazer uma meditação global para impulsionar, elevar a frequência mundialmente para amor, para a quinta dimensão, para a ascensão, a frequência pessoal e planetária. Mayday, Mayday é uma palavra, é uma expressão que é utilizada mundialmente para chamar socorro quando as pessoas estão em perigo. Mayday, Mayday. E dia 1º de maio, também chamado Mayday. Então, duplo sentido neste evento. O ser humano gritando por socorro. E juntos estamos nos unindo para atender esse grito de socorro. Porque o ser humano gritando por socorro é todos nós que estamos gritando por socorro. Então, neste dia, vamos nos unir. Ajuda, divulga, 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 divulga este evento, porque assim, tendo maior número de pessoas conectadas, podemos gerar uma frequência de massa crítica na rede para trazer, fortalecer e sustentar esta nova frequência, esta nova realidade para todos nós. Nova no sentido da percepção humana. Então, dia 1º de maio, a tarde toda, começando 2 horas da tarde. Mayday Global Healing and Meditation. Divulga. E peça para seus amigos, parentes também ajuda a divulgar este evento. E para vocês que ainda não se inscreveram na Escola dos Mistérios, ainda temos poucas vagas, porque tem limite. Então, a Escola dos Mistérios é um grupo onde eu ensino, eu trago ensinamentos específicos para você poder aprofundar em tudo que você já ouviu de mim, de uma forma mais aprofundada, onde podemos interagir também, de uma forma mais pessoal, onde você vai poder trazer suas dúvidas, suas perguntas. Então, encontros semanais é uma escola, de fato, dos mistérios planetários existenciais. Então, a Escola dos Mistérios é um grupo de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência espiritual e apoio existencial semanal. Vai começar agora em maio. Então, através do site Terapeutas Sem Fronteiras tem também ícone Escola dos Mistérios. E no meu site, rextomos.com.br, tem também onde você pode se inscrever. Então ainda tem poucas vagas para inscrição desse início da Escola dos Mistérios, onde podemos mergulhar verdadeiramente nos ensinamentos que eleva, que importa. E vamos fundo. Muito gratidão por compartilhar este momento comigo, este live. Amanhã tem mais. Amanhã vamos continuar nessa série de cura. Cura, 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 profunda cura. Então, queridos, tira esse momento para você de recolhimento, de retiro pessoal. Medite sobre suas crenças. Agradeça as crenças que te apoiam, que te sustentam. Desconstrui as crenças que te atrapalham. Se liberta. Somente você pode fazer isso. E que todos os seres sejam eternamente felizes. E que todos os seres tenham paz. Om Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão. E até amanhã.